as 4 virtudes cardeais e a relação com o dinheiro. Esse é o tema da live de hoje. O meu nome é Karen Oxendorf, eu sou mentora e educadora financeira. Na live de hoje eu vou receber um convidado aqui super especial, que é o professor Thiago Amorim, que também já foi meu professor. E a gente vai conversar aqui sobre um tema que eu acho de extrema relevância para quem quer se manter constante nessa jornada, né? É uma jornada de pequenas vitórias, mas alguns obstáculos ao longo do caminho para que você consiga chegar até o final para realmente viver sem dívida. Então, deixa eu ver aqui como é que eu faço para pedir para ingressar. Peraí. Boa. Se você não me conhece, meu nome é Karen Oxendorf, eu sou mentora e educadora financeira. Eu fui enrolada com dinheiro durante muitos anos da minha vida e eu passei aí por um momento em 2015 em que eu comecei a repensar várias coisas na minha vida e eu queria realmente mudar o rumo, como as coisas... Opa! Temos uma convidada aqui. Oi, professor, tudo bem? Desculpa, eu vou te chamar de professor, porque para mim eu ainda sou... O seu login aqui era professor, não era, Thiago Amorim? Exatamente. Quando eu cheguei no Instagram, eu usava professor, depois, enfim, acabei me identificando mais como escritor, etc. E aí tirei o professor. O professor, mas na minha cabeça ainda ficou professor, viu? Eu sigo há bastante tempo aqui. Você acompanha meu trabalho já faz um tempo, né, cara? Já faz um tempo, desde 2019, eu acho que foi quando eu te conheci. Eu conheci através de uma amiga minha, que é lá do time do Dr. Pacheco, e ela já acompanhou seu trabalho antes de mim, ela me apresentou. E na época, na verdade, a gente se conheceu até no curso presencial do Ítalo, e eu estava começando a me antenar assim, sobre a influência do feminismo na minha vida. E ela comentou comigo sobre o curso de filosofia da mulher. E aí eu comecei a acompanhar, mas eu leio a newsletter também, às vezes, do grupo de estudos. Eu acompanhei na época do Erro de Narciso também, que o senhor fez na pandemia. Assim, eu não acompanhei constante, eu queria ter, mas era bastante conteúdo, eu não conseguia assistir tudo. Mas eu cheguei a comprar o filme, aquele filme do... Como é que é? A Viúva de Saint-Pierre. Lindo esse filme. Uhum. Lindo esse filme, exatamente. E eu queria já agradecer. Eu fiquei assim, é engraçado, né? Eu não sou muito de acompanhar novela, artistas, televisão, né? Mas a minha irmã aqui, quando ela viu o anúncio da live, ela falou: Karen, você gosta dele? Eu falei: gosto, eu acompanho. É quase como se fosse uma artista aqui. Mas porque realmente agregou bastante valor na minha vida e eu estou muito grata por você ter aceitado o meu convite da gente estar aqui hoje. Eu fiz uma enquete ali com o pessoal que me segue e muita gente nem sabe o que são essas virtudes cardeais, o que são as virtudes. E só para contextualizar um pouco o porquê que eu trouxe esse tema para cá. Hoje, aqui dentro do meu trabalho, né, eu sou mentora, eu sou educadora financeira, eu trabalho no mercado financeiro já há mais de 15 anos. E apesar de eu ser engenheira, apesar de eu ter bastante habilidade com finanças, eu fui uma pessoa muito enrolada com dinheiro. E quando chegou ali, mais ou menos em 2015, eu passei por uma crise na minha vida em que eu comecei a repensar várias coisas. E naquele momento, eu comecei a entender que se eu queria mudar alguma coisa na minha vida, uma das primeiras coisas que eu precisava para conseguir ser livre era, de fato, mudar a forma como eu vinha me relacionando com o dinheiro. E ali eu comecei a repensar também o rumo da minha vida, o porquê que eu estava fazendo o que eu estava fazendo. E, enfim, em 2019 também eu comecei a desenvolver esse trabalho aqui no Instagram. E no início eu lutava um pouco para trabalhar com pessoas que tinham dívida, porque eu achava que ia ser difícil demais. Mas, na verdade, a verdade é que hoje, aqui no Brasil, nós somos 75% da população que tem alguma questão relacionada à dívida. E essas pessoas começaram a chegar para mim. Hoje eu continuo trabalhando no mercado financeiro, eu trabalho numa corretora, eu entendo de investimentos, mas eu trabalho com outro nicho completamente diferente.
Um desafio que eu vejo ao longo do meu trabalho, assim, eu acho que a minha presença, ela convoca um pouco de alegria, de entusiasmo, de ânimo, e as pessoas ficam animadas e elas se sentem encorajadas, acolhidas, quando elas participam, por exemplo, de algum lançamento meu de mentoria, e elas entram, elas começam, mas ao longo do caminho elas começam a perceber que é uma jornada. Assim, elas demoram anos e anos para chegar ao nível de endividamento que elas chegaram, e não é de uma hora para outra, né? Então, e aí eu comecei a repensar assim, poxa, mas o que eu preciso fazer? O que eu preciso entregar para que eu possa ajudar de fato a essas pessoas a conseguirem ganhar uma certa consistência, a elas irem até o final, a elas perseverarem. E aí eu comecei, então, a entender também um pouco mais, enfim, eu tenho estudado sobre filosofia, entrei na faculdade ali da Academia Atlântico e eu estou buscando isso realmente, assim, me sinto uma grande ignorante, preciso de ajuda, mas eu comecei a entender que eu precisava ajudar as pessoas na verdade, a tirarem os olhos do dinheiro e colocar os olhos nas virtudes e naquilo que vai transcender. Então, eu acho que a gente vai bater um papo aqui sobre isso, né? Sobre o que são essas virtudes, como que isso pode ajudar. E aí eu vou deixar aqui, na verdade, vou parar de falar que eu sou uma faladeira, mas eu quero aqui ouvir. E obrigada mesmo. Queria que a gente falasse um pouquinho, que o senhor se apresentasse e a gente pudesse conversar aqui sobre esse tema. Ok, eu que te agradeço pelo convite. Foi por acaso que eu fui consultar algumas mensagens antigas ali no meu Instagram. Eu nem sempre entro ali e tinha uma mensagem sua. E aí, logo eu cliquei para ver o seu trabalho, a sua página. Falei, olha só, que coisa legal, que coisa informativa, formativa e que coisa incomum para o brasileiro. Eu costumo brincar, o afegão médio, como diz o Emílio Surita, o afegão médio brasileiro, ele não está acostumado a falar sobre dinheiro nesses termos. Nos termos que você tem proposto, que eu tenho visto as suas postagens, é acessível, mas ao mesmo tempo tem direção, tem projeto sobre aquilo, né? Tem uma maneira de tentar integrar isso a outras áreas da vida, também a proposta aqui da live. Então, primeiro, eu achei assim super necessário e adequado mesmo, uma coisa que está faltando para nós brasileiros. Às vezes aparece uma coisa ou outra no TikTok, tem umas pessoas mais famosas dando dicas aí, né? De economia doméstica, gestão da vida financeira. Então, acho que o teu trabalho vinha aqui para uma espécie de saneamento de uma dor, de um problema, de um buraco aí que existe na alma brasileira. Eu digo isso porque o homem moderno, a maneira como o homem moderno, e não só o brasileiro, a gente já vai falar um pouquinho do brasileiro, a maneira como o homem moderno se relaciona com o dinheiro diz muito sobre quem ele é. Quer dizer, o dinheiro ocupa um lugar bastante importante na vida moderna, e eu estou reforçando a questão da vida moderna, porque nem sempre o dinheiro existiu, nem sempre ele teve essa importância. De alguma maneira, o homem teve que estabelecer modos de mensurar a riqueza. Então, propriedade de minérios, posse de terras, de alguma maneira o homem foi mensurando a riqueza. Mas aí quando chegamos com o advento da burguesia, etc. e tal, e estabelecemos mesmo os primórdios do capitalismo, foi necessário dinheiro. E o dinheiro, em si mesmo, ele é o elo de uma relação entre mim e uma coisa. O dinheiro estabelece uma relação entre mim e uma coisa. Eu e um boleto que eu preciso pagar, eu e uma roupa que eu quero comprar, eu e uma viagem que eu quero fazer. Então existe o sujeito e existe o objeto. E o dinheiro estabelece, conecta essa relação dentro da modernidade. Muito bem. Isso por si só já levanta uma série de questões, de problemas, né? Ou seja, qual deve ser o foco? O foco é a relação, o foco é o objeto, o foco é o sujeito. Se o foco é o sujeito, talvez eu seja daqueles que goste simplesmente de satisfazer todas as minhas necessidades, todos os meus desejos, todos os meus sonhos. Então, o foco é em mim. Se o foco é no objeto, ou no projeto, ou na ambição, talvez eu
pense demais, inclusive, no que está fora de mim e muito pouco no que faz parte de mim, do meu mundo pessoal. Mas será que eu estou buscando essa coisa porque eu realmente quero, eu realmente preciso, ou eu estou buscando essa coisa porque meu vizinho também a tem? Como é que eu vou ficar no Instagram não postando foto de nenhuma viagem nas férias de janeiro? Como é que eu fico nessa situação? Então, o foco é esse, o foco está fora de mim. E aí existe o foco no dinheiro mesmo, ou seja, naquilo que deveria ser visto apenas como elo de ligação entre o homem e as coisas. Quando a gente chega, então, no Brasil, a gente restringe essa nossa introdução ao assunto aqui ao brasileiro, aí eu tenho que falar, falo de mim, falo de todos nós, de tudo que compõe a alma brasileira. O brasileiro não sabe estabelecer de forma sadia essa relação. Isso porque a alma brasileira é extremamente sentimental, extremamente impulsiva, extremamente instintiva e pouquíssimo racional. Eu imagino que no teu trabalho, uma das coisas mais difíceis de você fazer um cliente, um aluno seu entender é a racionalidade que impera sobre esta relação. Sabe uma coisa básica do tipo, mas se eu ganho X, eu não posso gastar X mais 5. Esse tipo de coisa, que falando assim, parece a coisa mais ridícula, básica. Mas, meu Deus, Tiago, quem é que não sabe disso? Eu digo, nós brasileiros não sabemos. Quer dizer, eu morei em Portugal. Se eu estiver falando muito, você me corta, faz suas perguntas. Não. O nome da Copa. Eu morei em Portugal e eu vou te dizer a minha primeira experiência em termos financeiros, econômicos, que foi, a gente estava montando lá a nossa casa, nosso apartamentinho, que a gente tinha alugado e tal. Aí a gente vai naquelas lojas tipo IKEA, essas lojas de departamento enormes e tal, e lá você compra tudo que você precisa, preço bem mais legal. E aí, ao final de tudo que a gente pôs no carrinho, eu, como bom brasileiro, estava pensando, em quantas vezes será que eu posso parcelar? E aí, quando eu cheguei no caixa, e eu falei para a moça, no cartão de crédito, vocês parcelam em 5, 6 vezes? Ela Não falou, oi? existe isso. Ela falou, oi? Eu falou, eu preciso parcelar aí, ó, é um monte de coisa, tal, sei lá quantos euros isso aqui vai dar. Ela falou, não sei o que o senhor está falando. E depois eu fui comprovando isso em outras lojas. Quer dizer, europeus, e acho que, enfim, a maior parte do mundo ocidental, tirando aqui o nosso continente latino-americano, europeus só parcelam bens muito caros, os duráveis, assim, do tipo carro e casa. E casa. Tirando carro e casa, eles não parcelam nada. E aí eu conversava com os meus colegas professores, eu dava aula numa escola pública lá, e eles diziam, Tiago, aqui a gente guarda um pouquinho por mês, vai lá na loja e compra. Então, só esse exemplo e esse choque cultural que eu tive já mostrava o quanto, enquanto brasileiro, eu estava mal formado, eu estava desordenado, e essas 4 virtudes cardeais não faziam parte do meu sistema, da minha maneira de me relacionar com as coisas através do dinheiro. Porque, volto a dizer, o dinheiro não é o objeto. O objeto é o que eu quero e o dinheiro estabelece, conecta a relação entre sujeito e objeto. Portanto, para nós brasileiros, falar desses temas e aí trazer o assunto da temperança, pense você, trazer para o brasileiro o assunto da temperança, trazer para o brasileiro o assunto da prudência. Isso quase que não está no horizonte de consciência do brasileiro. O brasileiro, então, quando ele passa na frente, a gente vê os montes nas cidades brasileiras, de uma loja de eletrodomésticos, ele não olha, e eu já fiz muito isso, a gente não olha para o valor do bem, a gente olha para o valor da O valor da parcela. parcela. Então, assim, que relação que eu estou estabelecendo mesmo? Será que é sadia? Será que é verdadeira? Será que ela é clara, essa relação? O dinheiro deve servir para estabelecer a relação do homem com as coisas de uma maneira clara, evidente. É isso que eu estou pagando. É isso realmente vale o que eu estou pagando? Não vale o que eu estou pagando? Esse pessoal está pedindo mais do que deve. Então, tudo isso para nós, para o homem moderno em geral, mas muito mais para o brasileiro, é uma zona confusa. É uma zona que daí vai mexer com a psicologia brasileira, a psicologia nacional. E a gente, portanto, por isso que eu acho
que é um dos problemas também de certos economistas, tratar a economia brasileira esquecendo quem é o sujeito do assunto. O sujeito do assunto é o brasileiro médio. Ele é o sujeito desse assunto. E esse brasileiro tem toda uma psicologia que não adianta você querer aplicar aqui certas coisas de imediato de um cidadão europeu médio, de um cidadão norte-americano médio, e por aí fora. Enfim, eu colocaria esses elementos aqui para abrir a nossa conversa como elementos chaves para tentar se aproximar do verdadeiro problema ou tentar contornar aí esse drama que é brasileiro, questão do relacionamento que o dinheiro estabelece e essas virtudes necessárias a um relacionamento saudável. Eu passei um tempo também fora do Brasil, né, na Europa, e essa questão das parcelas também me impressionou. E isso é normal na América Latina, né? Quando eu cheguei na Colômbia, lá também são quantas cotas? E isso que você falou também, né, sobre esses economistas, sobre pensar a economia, sobre quem é o sujeito, né? E a gente vê, por exemplo, que grandes medidas. Primeiro, que o Brasil ainda não amadureceu como economia, na verdade, né? A gente continua ao longo dos anos numa luta contra a inflação. Na verdade, a gente não consegue estabelecer um plano de desenvolvimento para o país. É sempre um plano monetário. E a gente tem ao longo da história isso. E dentro desses planos monetários, a gente vê, na verdade, sempre esse incentivo ao consumo através da restrição ou fomento ao crédito. Só que na outra ponta tem uma pessoa. E aí a gente vê algumas medidas um pouco até populistas, e isso tem um impacto sobre a população e sobre a realidade do brasileiro hoje, que é, por exemplo, vamos expandir o crédito para baixa renda. Vamos fomentar o crédito para baixa renda. E aí, manda crédito, crédito, crédito. Ora, se você, por um lado, você está fomentando esse crédito para baixa renda, do outro lado, você está endividando a população. Então, isso é intencional. Mas a gente não consegue tratar isso só com educação financeira. E eu presencio isso muitas vezes. Porque não basta você falar que você precisa gastar menos do que você ganha. Porque a relação é exatamente isso que você falou. A relação do brasileiro com o dinheiro ou com as coisas, né? E através do dinheiro é totalmente emocional. E aí está exatamente esse desafio. Como assim, veja, vai ser emocional. A gente vai usar o dinheiro de uma forma emocional. Quando você compra um presente, por exemplo, você foi convidado para ser padrinho de casamento, você compra um presente e ali está envolvida a sua emoção. O seu apreço por aquela pessoa, poxa, quanto mais você tiver apreço, maior o valor do presente. Isso é natural. O problema é se todas as nossas decisões financeiras, elas são só movidas pelo sentimento ou por prazeres, né? Por esse desejo de satisfazer, na verdade, um vazio interior. E aí a gente entra na questão da temperança, da questão da prudência, e eu queria que você falasse um pouquinho, explicasse um pouquinho para o pessoal, contextualizasse aqui para eles um pouco mais isso. Eu não sei se tinha outra coisa para falar também, pode falar. Aqui a aula é sua, eu sou só aluna. Imagina, eu queria aproveitar o que você falou, porque essa coisa de que a economia, ou os economistas, talvez a ciência da economia, ela de fato não seja suficiente para dar conta da realidade que nós estamos apontando aqui. Porque o modo como o brasileiro se relaciona com as coisas através do dinheiro não reflete apenas uma dimensão econômica do nosso povo, do brasileiro individualmente falando. Reflete um modo de ser do brasileiro que vai aparecer também nas outras esferas de vida dele. Esse é o ponto. O ponto, não adianta nós levarmos agora um economista para o Jornal Nacional, dar aulas de economia para o brasileiro, porque isso não vai resolver o problema. Isso pode esclarecer algumas coisas, sim, para o povo brasileiro, pode instruir, mas, para mim, a origem do problema está em algo da alma nacional, da alma do brasileiro,
que reflete essa impulsividade, que reflete essa destemperança, essa falta de prudência e de justiça em quase tudo que ele faz, nas relações humanas dele. Veja, como é difícil você falar, por exemplo, e aí eu vou falar de um tema que aparece muito nas minhas aulas, você falar da realidade amorosa com o brasileiro. Porque o brasileiro confunde amor com sentimento. Sim. Então, se ele está sentindo uma coisa boa pelo outro, nossa, essa relação está valendo muito a pena, está muito legal, puxa, que bacana, vamos lá, continue. Mas e se num dia lá ele acorda meio assim, o outro responde meio assado, aí ele fica com o sentimento abaladinho, já não sei se vale a pena ficar aqui nessa relação. Então, a maneira como o brasileiro, por exemplo, se relaciona com Deus. Qual é a maneira? Veja, João Paulo II, né, o Papa João Paulo II, o Olavo de Carvalho sempre citava isso, quando esteve no Brasil a primeira vez, disse, né, o brasileiro tem fé no sentimento. Então, olha, aquilo, dizia o Olavo, é o diagnóstico do brasileiro. Porque a dimensão da fé não é uma dimensão do sentimento. É claro que a fé pode ter expressões sentimentais, mas a origem da fé, ou o lugar onde a fé habita, não é sentimental, não é emocional. Ela, aliás, se nós fôssemos tratar a coisa com a devida importância, gravidade, a fé é muito mais um elemento aqui de razão. O elemento de eu creio porque, 1, 2, 3, 4, 5, e dou lá meus vários porquês, do que eu sinto que é assim. Entende? Então, a maneira como o brasileiro vive a sua fé, a maneira como o brasileiro se relaciona com as outras pessoas, se relaciona com a sua família, a maneira como o brasileiro se relaciona com a sua vocação, o seu local de trabalho, e a maneira como o brasileiro se relaciona com as coisas através do dinheiro, isso tudo dá um grande diagnóstico. É um grande esquema da alma nacional. Portanto, o nosso trabalho, talvez antes de um trabalho de ciência econômica, de instrução do povo, é um trabalho de antropologia, é um trabalho de psicologia social, psicologia afetiva, entende? Quer dizer, nós não temos, né, condições, claro, de marcar horário com todos os endividados, com a Karen, com o Tiago, com quem quer que possa ajudá-los a trabalhar essas questões todas. Então nós temos que pensar, eu acho que esse é um dos dramas do nosso país. Nós temos que pensar em maneiras de amadurecer o povo, amadurecer as pessoas, para que isso se reflita nas diferentes dimensões da vida dela, incluindo a econômica. Então, como é que eu vou trabalhar isso? As virtudes cardeais são, como o nome já diz, são norteadoras, são geográficas para a vida espiritual. Quer dizer, onde é que eu estou, o que é que eu estou fazendo aqui e quais são os limites da existência humana, ou seja, o que é desejável humanamente. Como é que se carrega uma vida? Como é que se leva uma vida humana? As virtudes cardeais dão essa direção para nós. Olha, você não vive humanamente sem justiça. Ou seja, sem ter uma forma equilibrada de se relacionar com as diferentes realidades. E isso parece um negócio assim, bonito de falar, mas as pessoas elas perdem as estribeiras em coisas bobas, simples. Então, a justiça, como eu aprendi também lá na minha faculdade de Direito, sou bacharel em Direito, a justiça é dar a cada coisa, dar a cada pessoa o que convém e o que precisa. Ah, então a minha resposta a tal problema político do país tem que ser uma resposta justa, no sentido de que uma resposta equivalente, uma resposta equilibrada, uma resposta que não me faça necessariamente estar na ponta do 8 ou na ponta do 80. Você levar a sua vida com justiça é você não errar nessa avaliação da realidade que te circunda, entende? Então, eu sou um homem justo porque eu não erro a mão nas minhas sentenças a respeito da vida, nas minhas sentenças a respeito das pessoas. Ah, não é injusto aquele que condena o outro por um erro que ele teve. Lógico que é injusto. Eu posso condenar o erro, mas eu não preciso condenar a pessoa que cometeu o erro. Então, isso tudo. Mas veja como é difícil você tratar, ainda mais em tempos de rede social, você dizer isso para o brasileiro médio. Que você não. Estamos em época de cancelamento, né? Você dizer para as pessoas, não, mas olha, o fulano errou, é verdade. Nossa, ele falou uma coisa ridícula. Sim, é verdade. Mas a gente não vai jogar ele fora por causa disso. Nós vamos descartar a pessoa, porque isso seria um ato de extrema injustiça
com tudo que ela é. Entende? Então, esse é um exemplo. Um outro exemplo é a temperança. A própria palavra já sugere isso, né? Que você tem uma maneira temperada de lidar com os problemas. A temperança, aliás, é muito associada e talvez até dirigida um pouco pela virtude da prudência, que é a virtude que os gregos chamavam de phronesis. O que é a prudência? É aquilo lá. Tudo me é permitido, mas será que tudo me convém? Né? A gente podia resumir a prudência nisso. Olha, de fato, eu posso comprar uma viagem em 36 vezes de tanto, mas isso me convém? Será que, sei lá, eu posso contar com a segurança inabalável do sistema econômico brasileiro, com a segurança inabalável da minha posição dentro da empresa que eu estou hoje? Eu posso contar, assim, realmente com o que está caindo como salário para mim todos os meses, para daqui 3 anos? Ou seja, fazer essas avaliações e decidir, por isso a gente volta naquela questão que para o brasileiro é tão difícil, o guardar dinheiro, o saber investir, etc. e tal, que para nós isso é outro universo. Então a gente tem que fazer essas contas, a gente tem que colocar as realidades na nossa frente e ver quais são, por exemplo, as necessárias e quais são as urgentes. Isso eu falo nos meus cursos, cara. Eu digo para o pessoal, olha, uma vida imatura é uma vida que só responde urgências. Isso é uma vida. Eu queria fazer até um adendo, porque já é a segunda vez que você usa exatamente essa palavra, sobre maturidade. E eu vejo que essa relação com as coisas, agora eu aprendi, essa relação com as coisas através do dinheiro reflete muito o nosso nível de maturidade. E algumas vezes eu tento exatamente traduzir isso para os meus alunos. Eu acho que eu ainda estou tentando construir um pouco esse novo formato em que eu vou conseguir entregar mais para eles além das técnicas, das ferramentas, né? Para justamente que eles possam alcançar essa maturidade. Eu acho ali, uma vez eu até tinha feito essa pergunta para a Rafaela, ali dentro da teoria, ali, não é teoria, né? Mas das 12 camadas, né? Que o Olavo explica. Então, eu vejo que muitas vezes, eu sei que o pessoal aqui não vai entender isso, e aí seria até um escopo de um outro ensino que eu teria que trazer, mas eu tinha perguntado para ela justamente sobre isso. Será que uma pessoa que lida mal com as coisas através do dinheiro, será que é uma pessoa que ainda está nesse campo da quarta camada, muitas vezes do vitimismo, olhando só para si? E isso é uma questão de amadurecimento, de fato, de você amadurecer não só a sua relação com as coisas através do dinheiro, mas você amadurecer na sua vida com as coisas através de todos os meios que vêm à sua mão. Isso, eu acho que é exatamente isso. Foi legal você lembrar das 12 camadas, porque, por exemplo, eu vi também o Olavo trabalhando as 12 camadas dessa outra maneira, que é como eu vejo. Eu não acho que as 12 camadas da personalidade representem degraus que, a partir que você, por exemplo, você chegando na quinta camada, você não desce mais na quarta. Eu não acho que é assim, que é gradativo. Eu acho que as 12 camadas são cíclicas. E que você, por exemplo, no mesmo dia, pode habitar diferentes camadas em diferentes momentos. Porque digamos que a sua vida, sei lá, afetiva, seja uma questão jamais resolvida para você, e você esteja agora simplesmente tentando encontrar o seu lugar na relação. Você já decidiu com aquela pessoa que você a ama, etc e tal. Você está vendo assim, qual que é a melhor maneira de fazer isso aqui dar certo. Isso é tema de sexta camada. Qual que é o meu lugar? Porém, digamos que para a vida financeira, a sua carteira abre-se muito facilmente e você desperdiça dinheiro muito facilmente. Bom, isso é tema de quarta camada, entende? Então, para mim, as coisas não são lineares, assim, ou uma escadinha que não permite volta. Para mim, você habita as camadas de maneira diferente. E o que seria a maturidade utilizando as 12 camadas? A maturidade é o seguinte, eu passo a maior parte do tempo na oitava camada. A maior parte do tempo. Não quer dizer que eu nunca desça. Porque até o cara maduro, se a mulher dele briga com ele,
ele fica lá doído na quarta camada no dia que ele brilha. Então não é uma coisa assim, né? Meu Deus, fulano quarta camada. Talvez esse seja um jargão que funcione para uma determinada abordagem, mas para isso que a gente está falando, eu acho que a gente pode melhorar, aprimorar essa nossa visão. Quer dizer, oitava camada é a camada do amadurecimento, porque é a camada, segundo o Olavo, que o sujeito chega e tem condições de avaliar a própria vida, de olhar para suas trajetórias, saber de onde veio, o que conquistou, o que deixou de conquistar, quais são os seus vícios. Veja, ele não resolveu os vícios, ele sabe quais são os vícios dele. Ter consciência de si, isso é a oitava camada. É o objetivo de todos nós, diz o Olavo, porque alguns, então, depois habitarão, nona, décima, décima primeira, mas são seres humanos, digamos assim, especializados. A maioria de nós é a oitava camada do objetivo. E se eu fosse colocar isso temporalmente, aproximadamente aos 40 anos. Por volta dos 40 anos de idade seria a maturidade. Lembre-se que Aristóteles dizia que a maturidade da alma era aos 45 anos de idade. Então, se você parar para pensar, nós às vezes estamos dando nas mãos de pessoas muito jovens, muito imaturas, coisas que não deveriam ser de decisão de gente tão imatura, de gente tão jovem. O que é que um jovem de 20 anos, de 22, de 25 deveria fazer em relação à vida financeira dele, em relação à vida amorosa dele, à vida política dele? Perguntar aos mais velhos. Buscar quem saiba. Quem é referência aqui? Eu vou começar a investir dinheiro. Eu sou um jovem, promissor, cheio de ideias, sou criativo, ganhei dinheiro na internet, estou com 100 mil reais na minha conta bancária. O que eu faço? Deixa eu perguntar para a Karen, deixa eu perguntar para o fulano, para o Beltrano, entendeu? Quer dizer, é assim que uma sociedade madura funciona. Os mais velhos vão dirigindo, vão educando os mais novos. O problema é que a gente perdeu as referências. Total. Não, total, perdemos total. E aí ficamos nessa de matar o leão do dia. Que é quando eu estava falando, quando você lembrou das duas camadas, eu estava falando, né? Que nos meus cursos eu digo para o pessoal, enquanto você estiver atendendo emergência, você não vai olhar para a necessidade. Porque a urgência é aquilo que está pegando fogo. Tipo assim, meu Deus, e agora? Né? Eu tenho essa conta para pagar hoje. Entendeu? Se não pagar hoje, vão cortar a luz. É a realidade dos brasileiros. Se não pagar hoje, vão cortar a luz. Agora, isso é uma urgência. Beleza. Se você ignorar, ela vai queimar tudo. Você vai perder tudo. Mas por trás da urgência, antes dela, ou subsistindo ali, ó, debaixo da urgência, tem uma camada de necessidades. Que enquanto você não olhar adequadamente para elas, o que vai continuar acontecendo é urgência queimando. Urgência, urgência, urgência. E você tem que aprender a gerir a sua vida com o que é necessário. A palavra necessidade vem do latim e significa aquilo que não cede. Olha que coisa sensacional. Aquilo que não cede. Então, assim, ó, pera lá. Deixa eu olhar para a minha vida financeira. De tudo que eu estou gastando dinheiro aqui, o que é necessário? Mesmo. O que é que não cede? Que por mais que eu queira, não tem como não olhar para isso. Não tem como não prover para isso. Não tem como. Eu não posso ignorar isso daqui. O olhar tem que ser para essas necessidades. Porque às vezes nós estamos, inclusive, desviando o olhar, nos iludindo, nos distraindo em os famosos supérfluos, nos famosos luxos, etc. e tal, que são aquelas camadas doces que estão mais aparentes, mas que não são necessárias. Se eu consigo responder satisfatoriamente às minhas necessidades, pode me restar condições, energia, vitalidade para um a mais. Entende? E é claro, e é importante falar, né? Porque senão parece que a gente está só batendo. É importante falar. Eu brinco muito, cara. Tem uma frase que quem convive comigo já me ouviu falar 1000 vezes. Quando eu vou lá, por exemplo, e compro uma coisa que eu queria muito, um relógio e tal, eu sempre digo a seguinte frase: mas esse é o mínimo que o cristão merece. Então é uma brincadeira que eu faço. Por quê? Porque é óbvio que o homem não quer apenas o necessário. Claro. Isso aí, você vai ler Ética a Nicômaco, de Aristóteles. Esse é um livro que seria super legal. Tá ali dentro dos teus cursos, das tuas aulas, né? Porque ele vai falar exatamente disso aí. Então tem lá no Ética a Nicômaco. Existem aqueles bens indispensáveis. Saúde, teto para morar, o que comer. E Aristóteles diz, bom, a gente nem relaciona isso com felicidade, porque é o seguinte, se Aristóteles fosse cristão, ele diria, isso é o mínimo que o cristão merece, né? Então isso aqui a gente vai tomar como presumido.
Porque se não tiver isso, por que você está buscando outra coisa? Primeiro você tem que garantir isso. Então isso aqui é o básico da vida humana. Só que o ser humano, dizia Julián Marías, não foi feito para o básico. O ser humano, dizia o filósofo espanhol, é descontente por natureza. E é bom que seja, porque eu só levanto de manhã, Karen, porque eu estou descontente. Porque se eu estiver contente com o que tenho, com o que sei, com o que escrevi, tá bom, galera, agora eu só quero sombra e água fresca, entendeu? Mas eu não estou contente, porque eu não quero escrever como escrevi ontem. Hoje eu quero escrever melhor. Entende? Então esse descontentamento não é aquela coisa, o sujeito não se satisfaz com nada. O perfeccionista. Isso é ruim. Isso é você atravessar na linha. O que Julián Maria está dizendo é que o homem é movido por um apetite demais. Eu quero mais. Então, a partir do momento que minhas contas estão ok, minha moradia está ok, né? As minhas necessidades estão respondidas, caramba, eu fui feito para mais, sim. Eu posso querer mais. Agora é só eu avaliar o quanto eu preciso para atender o mais. Então, isso tudo, veja que é extremamente lógico, extremamente racional. Aristóteles diria, são nessas virtudes que você precisa para conquistar as coisas que não são aquelas básicas, é nisso que está a felicidade. O Aristóteles coloca, inclusive, a felicidade humana, a busca lá do supremo bem, é nessas ações, nesses hábitos que compõem a mais. Então, olha onde é que a gente chega, cara. A gente chega na seguinte conclusão. Então, quem não está conseguindo nem se sustentar direito, ou está sempre desesperado com as suas próprias dívidas, nem pode ainda pensar em felicidade. A gente chegou num negócio que é muito triste. É trágico, cara. Porque a pessoa está enrolada. Essa imagem da pessoa enrolada eu acho ótima para endividamento. A pessoa está enrolada. Ela está presa. Ela está num novelo. E enquanto ela não desfizer aquilo, ela nem pode se pôr a buscar o supremo bem. Porque o supremo bem é uma coisa que ela vai conquistar pelas virtudes, não só as cardeais, todas as outras, pelas virtudes, a partir do momento que o básico, o necessário, humanamente falando, eu garanti, eu tenho. Então, Tiago, como é que fica a vida dos miseráveis? Bom, aí você tem uma questão teológica também. Existem os miseráveis. Existem pessoas embaixo da ponte. É uma realidade nossa, inclusive. Bom, aí você tem aquela resposta teológica ou dogmática que diz que existem as vítimas. E que Deus vai olhar para essas pessoas com compaixão, com misericórdia, e elas podem alcançar o supremo bem devido ao seu sofrimento. Porém, para a grande maioria de nós, não é caso de miséria. Para a grande maioria de nós, é caso de confusão. É caso de enrolação, entendeu? É caso de, caramba, você fica lá olhando a vida daquelas pessoas, aqueles players de Instagram, disso e daquilo, e você fica cobiçando aquilo, né? E aquilo tem um efeito, que é um efeito de encantamento sobre você, porque te mantém preso naquilo. Te mantém assim, me perdoa a expressão, mas é que você sabe que eu falo assim, te mantém de quatro perante aquilo, só que você não percebe que você está lá de quatro dando curtir naqueles stories daquela vida que você almeja e você não está fazendo nada para que você tenha uma vida melhor. Você não está fazendo nada. Você não consegue mexer nem com a tua alimentação e você está lá invejando quem tem o corpo que você gostaria de ter. Então a gente vai entrando em questões mais rudimentares da alma humana, entende? Que é aquela coisa do transferir responsabilidade, invejar, se ressentir. Eu tenho uma mentalidade que eu acho que é pouco brasileira, cara. Eu adoro quem ganha dinheiro. Eu adoro essa gente. Mas eu fico numa felicidade. Quando eu vejo gente que ganha dinheiro, como é que ele ganha, como é que ele consegue, o tanto de gente que ele alimenta com aquilo, o tanto de emprego que ele gera. Eu sou de verdade aquele cara que quando vê um amigo enriquecendo, eu fico feliz. Oh, meu Deus, que maravilha. Porque eu não tenho digamos assim, esse talento. Eu sou um artista, é bom lembrar. O artista não tem talento para então, mas eu fico feliz, porque, nossa, a gente precisa disso. Então, ao invés do ressentimento, ao invés da inveja, aliás, a inveja, diria Santo Tomás de Aquino, é o pecado mais destruidor da alma humana.
Por quê? Porque diferente da cobiça, olha só que coisa, já que estamos falando também de coisas relacionadas a bens materiais e dinheiro. A cobiça, cara, me faz querer ter a mesma coisa que você tem. Então eu abro o Instagram e vejo que você está em Nova York. E aí eu penso, nossa, eu queria estar em Nova York igual a ela. Putz, que merda que eu não estou lá igual a ela. E sinto isso. E aí eu cobicei a sua viagem. Isso é ruim. Ok. Mas tem uma coisa que é muito pior, que é a inveja. A inveja faz o seguinte, eu abro o Instagram, vejo que você está em Nova York, e lá, intimamente, o que eu realmente penso é, eu não queria que ela estivesse lá. Isso é inveja. Ela é destruidora. Então, muitas vezes, a gente passa do ressentimento em relação àqueles que têm dinheiro, que viajam, que têm corpos bonitos, que têm saúde, que têm isso, que têm aquilo. A gente passa do ressentimento e já entra na esfera da inveja. Porque no fundo, a gente não tem a força necessária, não desenvolveu a força de vontade para fazer pela gente mesmo, e a gente então não quer que o outro tenha. Isso é triste demais. Isso é muito presente na alma nacional também. O Tom Jobim dizia, né? No Brasil, o sucesso é um insulto. Insulto. E as pessoas, em geral, tendem a não gostar muito de quem faz sucesso, de quem se destaca, de quem tem uma vida financeira tranquila, de quem lutou para construir um patrimônio, de quem tem fama, de quem tem isso, de quem tem aquilo, ou seja, de quem tem, de quem se tornou, de quem chegou. As pessoas tendem a não gostar disso. Então, você vê que a gente parte lá, o problema, né, econômico brasileiro. E a gente chega num negócio que é tão fundo, mas tão fundo, que é mesmo de antropologia, entende? Que é de psicologia social e também de espiritualidade. Porque é óbvio que essas virtudes ecoam, né? Elas são, digamos assim, como é que você está em relação às suas virtudes? Elas são sintomas da sua vida espiritual. Porque até quando eu me relaciono com as coisas através do dinheiro, é o espírito que deve governar o meu ser. É o espírito que deve governar a minha inteligência, que ilumina as minhas decisões. Né? Porque, afinal de contas, quem é que precisa ir para Nova York? Precisa, ninguém. A não ser que eu tenha um congresso, eu sou palestrante convidado, ok, aí sim. Mas tirando essas razões aí, ninguém precisa. Então você começa aí aquela coisa que é muito cristã, cara, que é um negócio que a gente esquece. A gente está aí em Semana Santa, a gente esquece, é verdade. Eu não preciso da Alexa, acabei de comprar uma Alexa, cara. Eu não preciso. Mas ela está aqui do meu lado. Estou felicíssimo porque ela está brilhando aqui do meu lado e eu fico inventando perguntas desde a hora que ela chegou, porque eu quero ver se ela sabe responder. Mas ninguém precisa disso aqui. E aí você começa a ver, ainda mais numa Semana Santa, que certo está o cristianismo. Né? Feliz é aquele que precisa de pouco. Feliz é aquele que é fiel no pouco. E você vai percebendo que, sim, a vida, ela não precisa de muita coisa. Entende? Mas é que nós, enfim, temos aquela, por outro lado, essa tensão que forma o homem. No homem nunca tem coisas assim suaves, fáceis. No homem tudo é tensional. Seu lado animal com o seu lado espiritual, por exemplo, é tudo tensional. Nunca é fácil, nunca é dado, nunca está pronto. Né? A relação, o dinheiro é uma tensão. Então, a gente tem essa coisa, né, de que, por um lado, então, o nosso cristianismo nos diz, mas para que você precisa disso? Você vai ver que você não precisa muito, não. Você não precisa, na verdade. Aliás, é muito pouco que você precisa. Uma frase que eu ouvi uma vez de um sujeito, um pregador católico. Ele disse, rico não é aquele que mais tem, rico é aquele que menos precisa. Menos precisa. Então, daí você tem isso, de um lado, tua espiritualidade te dizendo isso, e daí do outro você tem aquilo que o William Marias estudou, que é um descontentamento natural, né, da alma humana. A alma humana quer mais. E tem que ser assim, porque veja, né, eu termino essa minha parte dizendo, se eu não fosse movido por um querer mais, eu não desejaria o céu. Verdade. Entende? Porque eu desejo o céu porque eu quero mais. Minha vida pode estar muito boa, Karen, mas o céu é menor que isso. Então, certo, eu quero mais mesmo. Eu só tenho que, apoiado nas virtudes, não me perder nesse querer mais. Porque o querer mais é humano. E é bom, porque me dirige,
pode me elevar, pode fazer a ponte vertical da existência humana, que é formada de verticalidade e horizontalidade, por isso a cruz, né? Então, eu quero mais. Ah, meu casamento tá bom, mas eu quero que ele seja melhor. E é bom que eu quero, né? Minha vida financeira tá ok. Ah, mas ela pode ser ok, mais um. Pode, pode. Então, Mas ela pode ser melhor. prudentemente, gerir esses diferentes pratos que tem que ficar girando da vida, né? Esses diferentes pratos, governados desde si. A espiritualidade é que deve iluminar a inteligência que decide, que promove a decisão. Vou comprar esse pacote de viagem, vou guardar isso na poupança. Eu, sobre isso que você falou, né? Sobre essa riqueza de você, na verdade, não é você ter muito, mas é aquele que menos precisa. Eu, durante esse período que eu, enfim, comecei a repensar várias coisas na minha vida, uma das coisas que eu queria por um tempo era ser missionária. E aí, durante um tempo, eu fui para uma escola de missões, eu fiquei um tempo na Dinamarca e depois eu tive a oportunidade, quem me vê assim nem imagina, mas a oportunidade de é, fazer um trabalho missionário em uma comunidade ribeirinha no interior do Amazonas, na cidade de Humaitá, no interior do Amazonas. Eu estive lá algumas vezes e eu sempre era muito confrontada, porque ali eu vi uma alegria genuína, principalmente com coisas muito simples, porque às vezes era a época do açaí, e aí tinha muito açaí, e aí todo mundo se deliciava. A outra época era a época do mamão, e eu lembro que teve uma chuva, e aí teve que colher o mamão verde, foram pegando o mamão verde, e aí a gente fazia, era maionese, em vez de fazer com batata, fazia maionese com mamão verde, fazia doce de mamão verde, e qualquer coisa. Uma época era a época da cheia e aí tinha muito peixe. E era aquela alegria com as estações, com as safras, com aquilo que simplesmente a terra dava. Isso. E todo esse. E eu era sempre muito confrontada, porque na cidade grande, eu moro no Rio de Janeiro, e na cidade grande você sempre tem que ter mais, e você tem que aparentar mais, e você tem muito, falsas necessidades. As coisas começam a se apresentar diante de você como necessárias, quando realmente elas não são. E Uhum. ali eu conseguia ver essa alegria no simples. O que realmente importa? O que realmente é essencial? Ontem eu tive a oportunidade de pegar um Uber e o motorista era muito falante. E aí ele começou a falar lá que ele estava com um problema no casamento e o problema, a raiz do problema era por causa de briga financeira. Logo para quem? Para mim. Aí eu ouvi o que ele falava e no fundo a briga era porque a mulher ela queria que ele estivesse mais presente por causa do Uber. Ele não conseguia, porque é justamente essa realidade do brasileiro. Ele estava pensando que no dia seguinte ele precisava pagar o boleto do carro e ele precisava fazer o mínimo para poder pagar o combustível. E, ora, se ele fosse estar com a família e tudo começou porque, na verdade, eu entrei no carro e o carro estofado estava molhado, estava todo sujo de areia. E ele pensou: meu Deus, eu programei meu dia inteiro para poder estar no que a gente vai sair com a minha filha, porque a minha mulher pediu. E aí agora, como que vai ser? Porque vou ter que parar para secar o estofado, limpar a areia. Aham. E era um drama aquilo. E ele começou a dizer que a mulher estava demandando. Eu falei: olha, na verdade. E a forma dela comunicar aquilo também, de fato, não era a forma mais sábia. Mas eu falei para ele assim: olha, mas no fundo o que ela quer é a sua presença. O que ela está falando aí é a sua presença. Mas e eu te pergunto: para que você trabalha tanto? No fundo, não é para estar presente? Então, não necessariamente você passar um tempo com a sua família de qualidade envolve você ter um gasto exorbitante. E aí você pode pensar sobre isso e planejar e pensar antes, mas mostrar que você se importa. Porque no fundo, no final das contas, o que você, assim, você vai olhar para tanta coisa e vai acabar abrindo mão da própria família.
E não é pelo dinheiro. É porque a gente se confunde. São essas confusões. A gente desvia o olhar daquilo que realmente importa. Porque falta justamente esse ordenamento de alma. O mais importante em cima, o menos importante embaixo. A Se eu estou hierarquia das coisas. exato, se eu estou ordenado por dentro, e aí a virtude da justiça é extremamente importante, se eu estou ordenado por dentro, é bem mais difícil eu cometer essas injustiças, perder a mão, eu me confundir, eu ser levado pela confusão, que é aquela coisa de arte da guerra, tão citada, né? É mais fácil conquistar um exército unido ou um exército dividido? Um exército dividido. Quer dizer, se a alma humana está fragmentada, se eu estou dividido por dentro, se eu estou lá dividido em papéis sociais, em diferentes ambições que se contradizem, né? Se eu não sei o que é essencial em mim, o que é acessório, é mais fácil de eu ser conquistado por aquela propaganda na vitrine, por aquela coisa que é dita na internet ou que é dita na TV. Eu sou um alvo fácil para isso daí. Se eu estou desordenado, entende? Eu sempre, às vezes, vou dizer sempre, às vezes eu faço esse exercício quando uma propaganda de alguma coisa aparece para mim no meu celular ou na TV, eu penso, que efeito ela teria num monge trapista? Entende? Porque eu conheço os monges trapistas aqui do Paraná, eles ficam aqui 1 hora e meia de Curitiba, um dos mosteiros deles, em Campo do Tenente, e eu já fui lá algumas vezes. E eu fico pensando, que efeito essa propaganda teria neles? Porque eu tomo eles como um padrão de alma, entende? Um padrão de referência da alma humana. Então, ó, aquilo é uma alma humana ordenada. Via de regra, aquilo é uma alma humana ordenada. Então, para uma alma ordenada, como isso daqui soa? Porque para mim, que estou bagunçado, eu já percebi como é que soa. Quer dizer, como é que soa para uma alma ordenada certos tipos de música que tocam muito por aqui. E aí você vai ver que uma alma ordenada simplesmente faria assim para certas músicas, imediatamente. Desligue, pelo amor de Deus, desligue. Né? Meu Deus, que gritaria, meu Deus, que coisa horrorosa. Mas se nós suportamos e às vezes até desejamos, é porque existe um grau de confusão, de desordenamento dentro de nós que nos torna suscetíveis a esse tipo de coisa. E aí você estava dizendo, né, o exemplo do motorista de Uber, e que para mim foi inevitável não lembrar daquele romance brasileiro, O Feijão e o Sonho. Quer dizer, O Feijão e o Sonho condensa um dilema nacional, né? O romance do Origenes Lessa é um romance curtinho, quem nunca leu, lê para ontem isso daí, você vai ler numa sentada, entende? E é aquela coisa, o feijão e o sonho, por quê? Porque o marido é artista, tem mente de artista, jeito de artista, e ele é daquele que, se ele é pago por um trabalho artístico dele, ele pega todo o cachê e compra uma estátua para colocar no meio da casa dele. Ele é um artista. E aí a mulher é o feijão. Então a mulher é aquela que fica, fulano, 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 e é cansativa, cansativa, cansativa. Mas você fez isso com dinheiro, mas nós precisamos pagar tal coisa. E aí, quando você lê um romance, você vê, meu Deus do céu, isso aqui está esquadrinhando aqui a alma brasileira. Porque ou a gente vive do sonho, ou a gente só pensa em feijão. A gente não consegue, sabe, sustentar as duas coisas de uma maneira temperada, de uma maneira justa. A gente não consegue. Então fica nessa. Mas a gente não tem que ter sonho? Claro que a gente tem que ter sonho. Ninguém é movido só a feijão, meu Deus. Mas ninguém vive de sonho. Essa é uma realidade. Uma coisa que eu também, você então morando na Europa, você também viu, que eu percebi lá o seguinte, cara. Muitos dos meus professores, que eu fiz mestrado lá, muitos dos meus professores, meus colegas, etc., tinham carros velhos. Sabe, tinham carros velhos. Eles usavam carro batido. Carro, assim, sabe, até... O fulano tinha o carro há 7 anos, 8 anos. Sim. Ele era E, doutor em alguma coisa, entendeu? e E era só para transportar de um lado para o outro. ou melhor ainda, o cara nem usava o carro que ele tinha. Ele ia de trem, né, metrô, que lá na Europa funciona muito bem e tal. E aqui a gente tem essa coisa do mostrado, o carro é um sinal de potência, de ganho, de força, né, pra gente. Do quão bem sucedido você é. Exato. Um amigo muito amigo meu mesmo, padrinho do meu filho, trabalhava em banco, trabalhou no Bradesco muitos anos, e ele dizia, Tiago, você não sabe a quantidade de advogados que eu atendia para pedindo empréstimo para trocar de carro,
ano a ano, porque se ele não trocasse de carro, ele perderia clientes. Porque o pessoal ia olhar, nossa, esse advogado aí Não é bem sucedido. deve ser bom ser advogado. E aí ele tem que trocar de carro. Tendo sido bom um ano, tendo sido ruim, ele tem que trocar de carro. Então, olha aqui o padrão do endividamento. Você não tem que trocar, você não tem que fazer, mas é difícil disso entrar na gente. Disso, porque, volto a dizer, a alma brasileira é muito sentimental, é muito instintiva, é muito furiosa, é muito tempestiva, e aí certas coisas são quase impossíveis para nós. Portanto, é um drama de realmente assim, de educação da população, sabe? Formação mesmo. Eu tento fazer isso no meu universo, claro, meu pequeno universo, com a Escola de Formação Humana. Então lá, meus alunos estão aprendendo a ler poema, estão aprendendo a ler literatura básica, filosofia básica, estão vendo a relação disso tudo com eles mesmos, com a própria vida, como é que decide, como é que escolhe, como é que assume uma vocação, como é que escreve uma biografia sem se arrepender depois. Então, lá na minha escola eu tento fazer isso. Mas você vê que isso tinha que ser dado, né, por outras pessoas, etc. Tinha que ser dado Claro. na. Isso aí falta para a população brasileira. E a gente vai ver esse ano de novo, né? As pessoas perdidas com os debates eleitorais, com a maneira como, enfim, a classe política insiste em manter o brasileiro fora daquilo. Né? Então, não tem. Né? Nós não fomos ainda preparados para esse nível de conversa. Entende? Então, é um trabalho de fazer a cama. A gente está na lauda um. A gente está Isso. naquilo que o George Orwell também dizia. Olha, primeiro dizer que a grama é verde, depois a gente fala umas coisas mais complicadas. Mas primeiro a gente vai dizer que a grama é verde. Na hora que todo mundo estiver de acordo, a grama é verde, pessoal, então podemos falar algo mais sobre isso. Que aula. Eu acho que a gente poderia ficar aqui, enfim, é isso, teria assunto para sempre. Esse é um tema profundo, né? E que eu Bem, acho até, eu fico bem grata, assim, da gente ter conseguido trazer essa abordagem para cá. Eu acho até que é um pouco até rebuscada, mas eu acho que a gente precisa começar a trazer esse sim, tipo de assunto também, sim, principalmente aqui para minha audiência, né? Que eu vejo que tem muita desordem mesmo. E a gente precisa aprender a se ordenar, né? E assim, o que me anima é que eu era desordenada, né? Ainda, sim, claro, sim. ainda tenho as minhas desordens, ainda estou me ordenando, ainda estou nesse processo, né? Uhum. Mas Agora, é, Karen, se me permite só um parênteses. Você falou, né, talvez um pouco rebuscado. A minha experiência pedagógica me provou o seguinte: eu dei aula em escola há vários anos e já estou há alguns anos na internet. Já dei aula para criança, adolescente, adulto, etc. Nunca nivele por baixo. Eu aprendi verdade. isso. Não nivele por baixo. Confie na inteligência humana. Se você respeita a inteligência humana, ela corre para cima. Ela vai em direção ao objeto. Então, as pessoas me perguntam, Tiago, que livros dá para quem está começando? Ué, dá o livro que é bom. Não é para quem está começando. Dá o livro que é bom. Se a pessoa quer, se a pessoa tiver um mínimo de vontade, um mínimo de desejo, de força para aquilo, ela vai ler, ela vai dar um jeito. Então, sim, existem obras introdutórias, tudo isso é verdade. A gente faz isso com criança, com adolescente. Mas adulto é o seguinte: confia na inteligência humana. Então, você vai ter, às vezes, um público menor, porque nós sabemos, a gente está na internet, o público quer a coisa mastigada, o Sim, público quer isso. Depois disso, o que, que eu faço? Né? Esse é um dos motivos que eu acho que meu público é um público fechado, acho que não tem muito para onde crescer mais. É um público que, enfim, eu estou aí há uns 8 anos na internet, desde o Facebook, falando mais ou menos nessa língua, nessa maneira, entende? Mas é gratificante, cara. Você sente o retorno depois, né? Então, eu tenho alunos que estão comigo há 8 anos, fazendo todos os meus cursos. E isso é gratificante. Então, quando você fideliza e vê que aquela vida foi mudando ao longo dos 8 anos, junto com a sua, né? Aquela foi mudando. Então, isso para todo mundo, acho que está nos ouvindo, respeitar a inteligência humana, tratá-la como ela merece. A inteligência merece ser tratada como inteligência. Enfim, é uma coisa que eu senti que eu precisava dizer
Porque eu acho Não, que maravilhoso, maravilhoso, faz todo sentido para mim, né? Porque eu tenho sido desafiada a aumentar, assim, a conhecer mais, a entregar mais, e eu ainda tô tendo, eu às vezes eu fico um pouco com dedos de como que eu vou trazer isso para a audiência, como que eu vou trazer isso para eles, mas será que eles vão acompanhar? É meio maluco, né? Assim, sim, sim. dentro da mentoria de educador financeiro que eu faço, eu sou a única que estudo filosofia e acho que as pessoas me acham muito aleatória. Ah, Mas, e talvez eu seja mesmo, mas eu quero, na verdade, entregar o que tem que ser entregue aqui, né? Falar sobre o que realmente importa. Eu acho que essa live aqui, para mim, eu falei para todos os alunos, eu falei, vocês precisam assistir. Quem não assistir ao vivo vai ter que assistir depois. Porque eu já sabia que eu sou sua aluna, né? Então eu já sabia que ia ser bom. yeah. Eu sou muito grata, assim. Eu tenho como um projeto, eu já queria deixar um convite aqui ao vivo. Eu tenho um projeto junto com o meu sócio, que na verdade a gente tem um projeto de criar um movimento, na verdade, para ajudar o brasileiro, na verdade, a viver uma vida financeira melhor, né? E a gente vai precisar contar com alguns profissionais de várias áreas, né? E eu já queria, a gente está desenvolvendo isso, na verdade, é o capitão aí dessa pauta, e já está falando com outras frentes também, mas eu já queria deixar o convite aqui, que eu preciso de você com a gente nesse movimento aí, cooperando. Poxa, obrigada, obrigada de Muito verdade. obrigado. Me agradeço e o convite está feito. Maravilha, obrigada. Bom, a gente está aqui já completando 1 hora já de live. Eu queria agradecer. Fica um gostinho de quero mais mesmo. Conheçam o trabalho do professor Tiago Amorim. Bom, para mim é professor, mas do Tiago Amorim. A Iana está falando aí para tirar foto e postar nos stories. Façam isso, divulguem essa live para mais gente. E obrigada de novo. Muito obrigada mesmo. Obrigado. Eu acho que eu nunca tinha falado desse assunto, assim em live. Então, te agradeço pela oportunidade também e que a gente tenha aí outras Ah, com oportunidades futuras. certeza. Com certeza. Sucesso nos teus empreendimentos, nos teus projetos. Volto a dizer, acho necessário o que você está fazendo. Torço aí para que dê muito certo e conte comigo na medida do possível. Maravilha. Obrigada. Sucesso para Nada. Tchau, você tchau. também. Tchau.